Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de língua portuguesa de hoje, eu vou trazer um pouco sobre os tipos textuais. Vou explicar um pouquinho os tipos textuais e as diferenças entre os gêneros textuais e os tipos textuais. Então fica comigo até o fim desse vídeo, tá bom? E já vai deixando meu like, já vai compartilhando muito com seus amigos e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E não esquece também de ativar as notificações, tá bom? Vamos lá pro vídeo e daqui a pouco eu volto. Tipo textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas dos textos, ou seja, define a predominância de expressões e estruturas sintáticas presentes, os elementos que caracterizam e permanecem em cada tipo, além de indicar o objetivo comunicativo de cada um. Os tipos textuais mais conhecidos são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo. Na prática social, utilizamos determinados gêneros textuais que podem apresentar um ou mais tipos textual. O texto narrativo é aquele que se propõe a relatar acontecimentos e situações, verídicos ou fictícios. Para apresentar a história, o tipo utiliza personagens de determinado tempo e espaço, que são os atores dos fatos. Muitos gêneros utilizam a tipologia narrativa para diferentes propósitos. Sendo assim, os textos apresentam diferentes formas de mobilizar os elementos da narrativa. Características e estrutura dos textos narrativos. Os textos narrativos caracterizam-se por seu aspecto factual e performático, pois relatam acontecimentos por meio da utilização de personagens que, no texto, encenam as experiências vividas ou imaginadas. Assim, são presentes nos textos de caráter narrativo personagens principais e secundários e espaços e tempo. O espaço pode referir-se a espaços físicos como um país, estado, cidade, ou sociais, como as elites, as classes populares, os intelectuais. O tempo pode referir-se à contagem cronológica ou a um tempo psicológico. O tempo psicológico não é contado por horas, dias ou anos, e sim pelo conteúdo subjetivo e mental que as personagens expressam. Por isso, ele pode se deslocar por diferentes tempos cronológicos por meio da memória, por exemplo. Ainda há um elemento importante, principalmente para os textos com predominância do tipo narrativo: o narrador. O narrador é o ponto de vista pelo qual a história é contada. Por isso não é o mesmo que o autor. Primordialmente, o narrador se divide em primeira pessoa, quem narra é quem vive os fatos; terceira pessoa, quem narra assiste de fora os fatos. E dentro desses dois grupos, há muitas possibilidades de explorar essa ferramenta e criar diversos efeitos. Exemplos de textos narrativos: notícia, biografia, autobiografia, conto, romance, filme, teatro, novela, parábola, mito, lenda, anedota, piada, fofoca. O tipo textual descritivo é aquele que se caracteriza por expor as características ou propriedades de algum objeto, seja ele material, como uma paisagem, um produto físico, etc., seja imaterial, uma sensação, um serviço, um produto digital. O propósito da descrição consiste em fornecer uma apresentação consistente com o objetivo do apresentador, de modo que o leitor ou ouvinte possa ter uma visualização mental do objeto apresentado. Características e estrutura dos textos descritivos. O texto descritivo se caracteriza por uma forte presença de verbos de ligação e adjetivos ou outros qualificadores, que servem ao intuito de construir-se uma imagem mental do objeto apresentado. É muito comum a esse tipo textual uma forte presença da descrição visual. Desse modo, a observação criteriosa do objeto faz-se uma ação fundamental. Exemplos de textos descritivos: lista de compras, anúncios de classificados, currículos, resenha.
O tipo textual dissertativo é aquele em que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto, posicionando-se sobre ele, baseado em uma argumentação consistente, com avaliações, justificativas, conceitos e exemplos. Características e estrutura dos textos dissertativos. A dissertação fundamenta-se na apresentação de uma tese ou uma opinião sobre determinado tema ou assunto. Essa tese baseia-se em argumentos fundamentados em dados, pesquisas, conceitos, pesquisas científicas. Desse modo, uma boa dissertação precisa apresentar uma estratégia de convencimento. Assim, estrutura-se em apresentação do tema, por meio de uma exposição inicial, constatação inicial que conduzirá ao desenvolvimento do texto, problematização do tema e da constatação inicial, resolução dos questionamentos, conclusão e avaliação final. Para facilitar a elaboração dessa estrutura, o tipo textual dissertativo ampara-se em reflexões, explicações e exposição de ideias, no intuito de se dar a conhecer a tese inicial. Exemplos de textos dissertativos: artigo de opinião, dissertação acadêmica, tese, artigo acadêmico científico, editorial de jornal, monografia, conferência, artigo de divulgação científica. O tipo textual expositivo caracteriza-se por apresentar saberes consensuais de diferentes áreas, sem inserir nenhuma problematização ou argumentação a respeito do tema. Dessa forma, esse tipo objetiva apresentar conhecimentos de mundo, organizados em uma estrutura lógica, que contribua para a compreensão do leitor. Características e estrutura dos textos expositivos. O texto expositivo pode organizar-se de diferentes formas para apresentar o assunto ou saber. A estrutura básica pode ser em método dedutivo, generalização, especificação. Parte-se de um saber abrangente para apresentar saberes específicos. Método indutivo, especificação, generalização. Parte-se de um saber específico para apresentar generalizações. Método dedutivo, indutivo, generalização, especificação, generalização. Parte-se de um saber geral, apresenta-se especificações, conclui-se com uma nova generalização. Exemplos de textos expositivos: verbete de dicionário, enciclopédia, entrevista, seminários, palestras, conferências. O tipo textual injuntivo caracteriza-se por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto incita o leitor a realizar algo. Sua aplicação é presente em manuais de instruções, pedidos, prescrição, etc. Características e estrutura dos textos injuntivos. Os textos injuntivos apresentam, predominantemente, orações com o uso de formas verbais no imperativo, indicando ordem ou pedido, organizadas em uma ordem que favoreça a realização da ação solicitada. Desse modo, um texto injuntivo que faz uma súplica ou um pedido pode anteriormente utilizar o tipo expositivo para apresentar uma determinada situação, ou o dissertativo para defender um ponto de vista e, em seguida, fazer a solicitação. Diferentemente dos manuais de instrução, por exemplo, o tipo injuntivo pode se organizar em uma ordem cronológica das ações instruídas. Desse modo, o leitor obedece não apenas às solicitações, como também à ordem na qual estão estruturadas. Exemplos de textos injuntivos: mensagem religiosa doutrinária, instruções, manuais de uso e ou montagem de aparelhos e outros, receitas de cozinha e receitas médicas, textos de orientação comportamental. Os tipos textuais definem as características estruturais e gramaticais dos textos, ou seja,
definem as estruturas sintáticas mais utilizadas, as classes de palavra com maior evidência, os elementos que compõem os tipos e o objetivo linguístico de cada categoria. O que cada tipo deseja expressar ao seu leitor. São os tipos narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. Os gêneros textuais definem as formas de agir no mundo por meio dos textos, ou seja, caracterizam os modelos convencionalmente aceitos para exercerem algum tipo de ação social. E, desse modo, definem o contexto de uso, o tipo de interlocutor, a função social, os tipos de linguagem. São exemplos de gêneros textuais: carta de solicitação, ata, publicidade, notícia, reportagem. Gêneros e tipos se relacionam, pois para materializar os textos em gêneros é necessário mobilizar o tipo ou tipos textuais adequados para o objetivo. E desse modo, um texto pode apresentar a predominância de um tipo, como no romance predomina-se o tipo narrativo, ou apresentar uma mescla de tipos, como uma apresentação de PowerPoint, que pode utilizar textos expositivos, narrativos, argumentativos e injuntivos, a depender da necessidade do autor. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber o que vocês acharam. Também não esquece, tá? Que aqui na descrição eu deixo todos os detalhes, né? Dos sites que eu utilizo para fazer as pesquisas, para montar o vídeo para vocês. E também deixo o link da Amazon para você comprar o que você quiser. Não se esquece também que tem rolando enquete lá nas minhas redes sociais, né? E aqui também nos vídeos para o próximo desafio literário. O próximo desafio desse mês já está definido, é o livro A Troca, da Beth O'Leary, e já inicia no dia 8. Então no dia 7 vocês vão ter o cronograma, né, o vídeo falando sobre o cronograma, e a partir do dia 8, 3 horas da tarde, a gente já tem o início aí da leitura de A Troca. Então eu conto com você para acompanhar mais essa leitura aqui comigo, e semana que vem eu volto com mais conteúdo do Língua Portuguesa para vocês. Um beijo muito especial, obrigado para você que me acompanha e até semana que vem. Tchau!